Um dos exemplos de modificação molecular é o bioisosterismo. Mas no que consiste o bioisosterismo? O bioisosterismo é o resultado da aplicação de princípios do isosterismo desenvolvido por Langmuir em 1919, pesquisador que estudava o comportamento químico e a reatividade de determinadas substâncias que possuíam átomos com o mesmo número de elétrons de valência, isto é, átomos isoeletrônicos. Langmuir, que disse que isosterismos são moléculas ou íons com número e arranjos idênticos de elétrons e que podem mudar as propriedades físico-químicas, como por exemplo, se colocar nitrogênio ou monóxido de carbono, aparentemente não se muda muito a estrutura química. Consegue-se trocar as duas na molécula porque o número de elétrons permanece apesar de serem semelhantes. A ligação não é muito alterada, mas a farmacocinética sim. Pode-se chamá-los de isósteros, aqueles que foram trocados. Para a utilização desta estratégia de modificação molecular, é necessário dar regras do hidreto, uma regra empírica formulada por Green em 1925, que estabelecia que a adição de um átomo de hidrogênio com um par de elétrons, o hidreto, a um átomo fornece um pseudoátomo, que apresenta as mesmas propriedades físicas daqueles presentes na coluna posterior da tabela periódica do átomo inicial. O Erlenmeyer, em 1932, ampliou o conceito de isosterismo, dizendo que são átomos, íons ou moléculas que contêm idênticas camadas periféricas de elétrons. Resumindo, são átomos que não são muito diferentes em massa e tamanho. Posteriormente, veio Friedman e introduziu o termo bioisosterismo em 1951. Para ele, os biosósteros são moléculas que se encaixam na definição de isósteros e que possuem o mesmo tipo de atividade biológica. Em seguida, Berger, em 1970, classifica e subdivide os biosósteros em clássico e não clássico.